Olá, bom dia! Você está no jornal Historicando e hoje vou falar um pouco sobre o Brasil, o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, momento em que os portugueses chegaram nas terras que hoje pertencem ao Brasil. Esse evento, que marcou a história do nosso país, foi fruto do esforço intelectual e de várias expedições marítimas realizadas pelos navegadores portugueses. Resumo do descobrimento do Brasil. A descoberta do Brasil deve, antes de tudo, ser considerada no contexto das grandes navegações no descobrimento marítimos promovidos no século XV e XVI por castelhanos e portugueses. Nesta época, Portugal e o Reino de Castela, que formaria a futura Espanha, se lançaram ao mar em busca de novas terras e, principalmente, metais preciosos. Com isso, sabemos que, anos antes dos portugueses navegadores a serviço da coroa de Castela, já deveriam ter avistado a terra do sul da América. Quem descobriu o Brasil? A história oficial consagrou o nome de Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar as novas terras. Essas expedições marítimas eram realizadas no maior segredo, pois Portugal e Castela concorriam entre si para descobrir terras além da Europa. Deste modo, foram muitos os navegadores que avistaram as terras da América do Sul, e assim antecederam a Pedro Álvares Cabral. Podemos citar Vicente Inampes Pisón, Diego de Lepé, João Coelho da Porta da Cruz e Duarte Pacheco Pereira. Este teria comandado uma expedição secreta de 1498 para confirmar a existência das terras brasileiras. A expedição até o Brasil. A esquadra que chegou ao Brasil era bastante numerosa e composta por experientes navegadores. Seu objetivo principal era alcançar as Índias para negociar tratados comerciais. Após a bem-sucedida viagem feita por Vasco da Gama, em 1498. No entanto, antes de seguir para a Ásia, deveriam verificar as terras que existiam a oeste. Contudo, devido às hostilidades dos povos locais, Vasco da Gama recomendou o uso da força para a realização do comércio de especiarias nas Índias. Daí a pujança da próxima esquadra. 3 embarcações partem de Lisboa no dia 29 de março de 1500, com mantimentos para mais de 18 meses e cerca de 1.400 homens. No comando estava o fidalgo Pedro Álvares Cabral, acompanhado dos estudiosos como o navegador Duarte Pacheco Pereira. Assim, em 22 de março, os navegadores contornaram a ilha de Cabo Verde, de onde seguiram para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Por muito tempo, acreditou-se que essas terras teriam sido descobertas casualmente. No entanto, a experiência dos navegadores revela que eles não se perderiam tão facilmente. Igualmente, segundo os diários de bordo, nenhuma tempestade foi registrada. 22 de abril, o dia do descobrimento do Brasil. Sem relatos de qualquer tipo de dificuldade ou imprevisto, a esquadra de Cabral cruza aproximadamente 3.600 quilômetros em um mês, até encontrar os primeiros sinais de terra. Chegando ao litoral sul do atual estado da Bahia, as caravelas da esquadra portuguesa avistaram um monte, o que foi batizado de Monte Pascoal. Nessa data, 22 de abril, uma pequena incursão da frota aportaria no litoral, local que ficou conhecido como Porto Seguro. Imediatamente, Gastar de Lemos, navegador veterano e comandante da naveta de mantimentos, recebeu ordens de retornar a Portugal. Ele entregaria o relato de Pero Vaz de Caminha, a famosa carta ao rei Dom Manuel,
sobre o achamento do Brasil. O encontro com os nativos. 2 dias após a chegada, os portugueses travaram conhecimento com os indígenas que habitavam a região. Cabral então embarcou alguns indígenas em sua caravela. O litoral baiano era ocupado pelos índios tupinambás e tupiniquins, enquanto no interior viviam aimores. Na caravela, os índios experimentaram e não gostaram dos alimentos dos portugueses e se espantaram com os animais como as galinhas. Segundo Pero Vaz Caminha, ao verem objetos de prata e ouro, os indígenas deram a entender que os conheciam e apontaram para a terra. Assim, os portugueses pensaram que eles possuíam aqueles metais, o que não foi confirmado pelas pesquisas que fizeram. O estranhamento também vinha dos portugueses, os quais não compreendiam o fato dos índios andarem nus. Igualmente, como não encontraram estátuas representando os deuses, concluíram que os indígenas não tinham religião. De Ilha de Veracruz para o Brasil. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada por Frei Henrique de Coimbra. Após rezar a missa e renovar os suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral rumou para as Índias, como acreditavam que a terra descoberta não passava de uma ilha. Nomeou a ilha de Veracruz. Posteriormente, seria substituído por Terra de Santa Cruz, pois os navegadores perceberam se tratar de um continente. Por fim, decidiram chamá-la de Brasil em 1511, devido à grande quantidade de árvores de pau-brasil na região. Mesmo assim, alguns autores europeus referiam-se às novas terras como Terra dos Papagaios, pela grande quantidade desses pássaros encontrados na região. Apesar do achamento e do relato feito ao rei, a coroa portuguesa tinha outras prioridades. Por isso, nenhuma expedição foi mandada a princípio para ocupar as terras encontradas. Os portugueses somente negociavam com os índios, em troca do pau-brasil. A notícia da riqueza das novas terras também atraiu o interesse de franceses, holandeses e ingleses, como quais a coroa portuguesa não tinha assinado nenhum tratado com o de Tordesilhas. Por isso, a partir de 1530, uma expedição foi organizada por Martim Afonso de Souza, a fim de se apropriar das novas terras. E já que estamos no fim do jornal, vou falar curiosidades sobre o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil passar de ser uma referência cultural a partir do século XIX, quando houve uma preocupação em escrever a história do Brasil. A banda de rock Legião Urbana batizou seu sexto álbum como o nome de O Descobrimento do Brasil, ainda que nenhuma canção faça a menção ao fato histórico. E já chegamos ao fim do jornal Historicanos. Tenha um bom dia e se quiser saber mais e lendo com suas próprias palavras, pesquise todamateria.com.br. E foi isso, tenha um bom dia e tchau. Obrigado por assistir.